De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, 15 bebês morrem engasgados por dia no Brasil. Segundo a ONG Criança Segura, o engasgo ocupa o 3º lugar no ranking de mortes de crianças vítimas de acidente no país e representa a primeira causa em situações de crianças com até 1 ano de idade. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a pediatra, a doutora Paola Napoli. Seja bem-vinda. Tudo bem, gente? É um prazer estar de volta. O prazer é todo nosso ter você aqui com a gente. Doutora, quando a gente fala de engasgo, eu acho que todas as mamães e todas as pessoas, né, porque a gente também tem medo de engasgar, a gente às vezes acontece de ter gente que engasga sempre, né, tem até um probleminha aqui na saliva. A gente fala, meu Deus, como é que eu socorro? Nos bebês, é muito frequente, é muito fácil acontecer esse engasgo? O bebê, ele tem uma imaturidade neurológica em relação a gente que é adulto e até as crianças maiores, pouca consciência corporal, então a gente precisa ficar sempre atento. A gente tem que ficar o tempo inteiro vigiando, essa que é a questão, a chave da questão é prestar bastante atenção sempre. E como que acontece o engasgo? Então, com relação a essa imaturidade do sistema neurológico deles, eles podem engasgar às vezes mamando mesmo. É muito mais frequente ali com leite materno mesmo, ou até uns bebês um pouquinho maiores, mas ainda assim menores de 1 ano, com outros líquidos. Pode engasgar com objetos, porque eles põem os objetos à boca, então a gente sempre tem que ficar atento. Moedas, até coisinho de bexiga, eles podem colocar à boca. Mas com leite materno também a gente tem que ficar bem atento nisso, né? Por isso que existem as posições, a gente pede, né? Tem uma frequência muito menor quem está no leite materno, tá? Porque a força da sucção é um pouco diferente. Então a gente sempre pede para colocar em posições e ficar sempre atento no bebezinho. Nunca deixar ele mamando sozinho, mesmo que ele consiga segurar essas coisas, nunca deixar mamando sozinho, sempre ficar de olho. E tem diferença até mesmo do socorro, do engasgo, por exemplo, com líquido e com sólido? Não, para o socorro não, porque vai ser uma obstrução. Então a gente vai ver se tem uma obstrução parcial, que daí a gente vai ver a criança que está tossindo, que está chorando, então ela ainda está respirando, não está totalmente obstruído. E a criança que não está conseguindo respirar mesmo, aí fica roxinha, com a boca roxinha, a criança maior já consegue fazer aquele sinal universal que está tapando tudo aqui. E o bebê já não consegue. Então, para a gente socorrer, independente do objeto ou do motivo que engasgou a criança, o socorro vai ser o mesmo, né? O que vai mudar é o tamanho da criança e como a gente vai agir com cada tamanho. Boa, então aqui a gente tem o nosso bebê. Esse é um bebezinho. Como que a gente pode fazer se de repente engasgou? Então, o bebezinho, esse aqui a gente vai considerar bebê, então, quando é menor de 1 ano de vida, né? Tá. Então, o bebê tá mamando ou algum motivo engasgou, o que a gente fala? Não chacoalhe a criança, porque às vezes a gente fica tão desesperado, então a dica é, tenta manter a calma. Eu sei que é difícil, mas é uma coisa que vai fazer muita diferença. Não chacoalhar o bebê, isso não. Às vezes vira o bebê de cabeça para baixo, bate aqui na cabeça, bate. Então, por que é um problema? A gente pode ocasionar lesões, ou às vezes ainda não está totalmente obstruído. Está parcialmente obstruído. Se a gente chacoalhar, bater ou alguma coisa, a gente pode obstruir completamente. E também é por isso o motivo que a gente não fala. Fica caçando na boca para ver o que é. Porque às vezes perde tempo fazendo isso ou acaba empurrando se for um objeto, por exemplo. Então, isso tanto para qualquer criança, a gente não recomenda que faça isso, tá? Então, o bebezinho está engasgado, né? Tá começando a ficar roxinho, a gente vê que não está respirando, não é um bebê que está tossindo, um bebê que está engasgadinho mesmo. Então, a gente vai fazer essa manobra para menores de 1 ano. A gente segura o roxinho assim, tá vendo? E apoia aqui no antebraço, ó. Sempre nessa, a gente pode até apoiar na perna também, esse gorrinho aqui tá aqui, ó. Tá. A gente vai ficar aqui, ó, sempre lembrar da força da gravidade, ó. Vai colocar a cabeça para baixo. A gente vai bater com o calcanhar da mão com uma manobra como se fosse um J, assim, ó. Tá. E é vigoroso mesmo. Tá. 5 vezes. A gente acha, mas que dó. Não, mas a gente precisa salvar essa vida. Tá. Então, você vai apoiar e vai bater. 1, 2, 3, 4, 5. Vai virar o bebê e vai fazer a compressão no peito. Aqui, ó. Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Você tem que ver o mamilo, vai ser a linha mamilar, vai estar no meio, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. A única situação que a gente pode tentar tirar é se você vê o objeto. Você tá vendo o objeto, você pinça e tira. E tira, tá bom? Porque às vezes ele já tá saindo pela Às vezes já tá saindo. Então, você vai fazer isso repetidas vezes, vai voltar aqui pra cá. 1, 2, a gente até vai bater aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, vira a linha mamilar. 1, 2, 3, 4, 5. Até ele desengasgar, ou começar a chorar, ou dar aquela respirada assim, ó. Entendeu? Aí, tudo bem, tá bom? Mesmo assim, eu recomendo que vá procurar o serviço médico.
Se o bebê volta completamente, eu recomendo sempre que procure o serviço médico depois. Se o bebê desmaiar, perder a consciência, se isso falhar, então a gente precisa iniciar as manobras de reanimação, que daí é um pouquinho que é mais diferente disso. Que é diferente. E essa, lembrando, né, doutora, que, por exemplo, a criança, nesse caso, ela não está tossindo, ela não tá, a gente não está sentindo que ela está meio obstruída, ela está totalmente, né? Totalmente. Às vezes a boquinha tá roxa, você vê o bebê não chora, o bebê que tá tossindo, tá chorando, ele ainda tá engasgadinho, então ele tá tentando retirar, não tá 100% obstruído. E nesse caso, quando ele tá um pouquinho engasgado, a gente também faz a mesma manobra ou não? Se ele estiver bem engasgado, se ele estiver engasgadinho ou tossindo, a gente vai manter na posição vertical. Se ele realmente não conseguir, você já posiciona e vira. E vira. Eu já sempre ensino os pais, porque na hora da introdução alimentar, existe uma situação chamada gag, que é um reflexo que tem na língua, que o bebê expulsa. Isso daí é desde que ele nasce assim. Então ele fica fazendo... Parece que tá engasgado. Ele, às vezes parece que vai vomitar, tem uma diferencinha. Então, eu sempre ensino os pais, porque esse movimento a gente não precisa intervir. Mas quando realmente o bebê não tá respirando, não tá chorando, às vezes a boca roxinha, aí a gente precisa intervir. Lembrando mais uma vez que parece um movimento agressivo, parece, né? Mas é assim que a gente tem que fazer, né? Não adianta falar, mas que dó. Não, a gente precisa, porque a gente precisa salvar essa vida. E quando um leigo é treinado a fazer isso, a gente aumenta muito a sobrevida da criança, os desfechos são mais positivos, né? E diminui também a chance de sequela. Então, é sempre bom a gente ensinar os pais e também nas escolas, profissionais treinados, pessoas que convivem com crianças maiores, ficar atento, saber situações e também saber como ajudar a criancinha. Isso aqui se fosse uma criancinha menor de 1 ano. Menor de um né? ano. Para uma criancinha maior de 1 ano, a gente, e aí vamos fingir que essa criança é uma criança de 2 anos, por exemplo, uma criança maior. O que a gente pode fazer? Se ajoelhar atrás da criança e ficar mais ou menos na altura dela, né? Tá. Ou se a criança for um pouco maior, a gente, né, tem que posicionar atrás dela. A gente vai fechar aqui o punho, faz um joinha, ó, esconde o dedo, coloca aqui em cima do umbigo e gira. Como tá vendo? um J de novo. Você gira, você vai alcançar a boca do estômago. Você vai ver que não vai estar nem no ossinho e nem no umbigo, ele vai estar lá na boca do estômago. Aí você vai fazer um movimento de J, ó. É que daí a criança tá molinha, tadinha. Tá vendo? Então você vai fazer assim, ó. Vou pra dentro, vum, pra cima. Até desengasgar. Se não desengasgar, ou se a criança desmaiar, perder a consciência, então a gente vai iniciar as manobras. As manobras, elas são diferentes para criança menor e maior de 1 ano. Vou fazer aqui para a gente ver. Se a criança desmaiar, perder a consciência, realmente parar de respirar, o que a gente vai fazer? Colocar numa superfície rígida, tá vendo? Sempre uma superfície rígida, não uma mesa, às vezes coloca no vidro, não. Então vamos simular que esse aqui é o bebezinho chão, mesmo. Então, né, pode ser o chão, não tem problema. Na hora. O que a gente vai fazer? Vai aplicar a respiração. Aqui a gente posiciona a cabeça, porque a cabeça da criança é mais pontudinha aqui, ó. Sim. Então você posiciona e abre um pouquinho esse queixo aqui, ó. E faz 2 ventilações. Você pode fazer boca a boca. Sua boca tem que vedar a boquinha ou às vezes a boquinha e o nariz. Sopra. Duas vezes, com bastante força. 2 vezes, tá? E depois a gente inicia a massagem. Sempre vai ser um socorrista só. O que a gente ensina? Colocou no chão, já liga para o 192. Você viu a criança engasgando, liga para o SAMU e já pede ajuda. E já começa então, ó, posiciona, sopra. Chega aqui na linha mamilar, do jeito que eu ensinei, a gente vai pegar os 2 dedinhos e vai comprimir. São 30 vezes e vai soprar 2 vezes, certo? Isso no bebezinho pequenininho. Vai fazendo até o SAMU chegar, ou o socorro médico chegar, ou o bombeiro em cidades que não tem SAMU, que daí a gente liga o 93. Mas a gente vai fazendo essas manobras. Então sempre com 2 dedinhos. 30 e duas ventilações. Isso para as crianças pequenininhas, menores de 1 ano. Para as crianças maiores, aí a gente vai fingir que essa criança é grande. Quem quer entrar agora vai achar que eu tô doida. Não, vou fingir que essa é uma criançona. Que é uma criançona. Uma criançona. Aí a gente vai levantar o queixinho, posicionar a cabeça, mesma coisa. Fazer 2 ventilações. Só que aqui a gente vai pegar de novo o calcanhar da mão e vai colocar aqui, ó, no terço final do externo. Não é naquele ossinho que tem aqui, tá? Pode pôr um pouquinho abaixo do mamilo e vai fazer com o braço estendido as 30 compressões. 32. 2 ventilações, até o serviço chegar. Isso aqui faz muita diferença. Quando tem alguém que é treinado e é capaz de fazer, a gente melhora muito a sobrevida da criança e diminui muito a chance de sequela.
E isso é muito importante. Quando a gente fala, a gente pensa na mamãe, né? Mamãe, demais, papai, né? ou quem está em casa, né? Cuidando, ajudando a mamãe, Demais. enfim. Mas é uma situação, por exemplo, os professores na escola, né? Que já deveriam ter, porque tem uma lei, né, que já fala que os professores também têm que ser treinados para as crianças que estão na escola, porque essa outra forma que você fez é para criança até que idade, doutora? Para a criança até entrar na puberdade, porque daí quando for adulto mesmo, geralmente a gente vai mudar algumas coisas, ou vai mudar mesmo a posição das mãos, mas desde assim, bebezinho até fazer 1 ano, é os 2 dedinhos. Existe uma outra forma de fazer, que é com o bracinho, com as mãozinhas assim, envolvendo o tórax, mas isso a gente preconiza que sejam quando tem 2 socorristas, para não perder tempo. Entendi. Então, esse é o mais atual, a gente coloca com os 2 dedinhos e faz. Sempre superfície rígida, não ponha na mesa, não ponha no vidro, porque daí pode acontecer mais acidente e acabar não conseguindo ajudar a criança. O chão é até melhor. Se for ali, é uma superfície rígida, for o chão, vai no chão. É importante a gente tentar salvar a vida dessa criança. E doutora, existem sequelas? Existem sequelas porque essa criança vai parar de respirar, né? Então pode faltar oxigênio não só para outros órgãos, mas também para o cérebro. Então, ele pode ocorrer sequelas depois disso. Né? E aí começou, eu vi que a criança engasgou, eu tô tentando fazer, mas mesmo que eu já tente fazer, se tem mais alguém em casa, eu já posso ligar para ajuda. Isso, se você já tá vendo a criança engasgada, fez as manobras, a criança desmaiou, já liga para o 192 e inicia a massagem, tá? Já começa a massagem, porque a criança já perdeu a consciência. E aí, depois que isso aconteceu, geralmente as pessoas ficam nervosas, né? Mas vamos dizer, deu tudo certo. É necessário que ela vá ao médico para ver se está tudo bem? Eu o sempre que converso. Eu sempre converso para os pais irem, sim, ou conversar com o pediatra, já ligar para o pediatra, ou levar direto para a emergência, mesmo que a criança volte a respirar e volte a chorar, para eles terem um norte, né? De saber o que pode ter acontecido ali, se há necessidade de a gente avaliar alguma outra consequência dessa confusão, né? Dessa tristeza. E às vezes acontece, eu fico pensando, a criança menor, dificilmente ela vai se lembrar. Mas uma criança maiorzinha, sei lá, 5, 6 aninhos, eles acabam ficando um pouco com medo, né? Às vezes Pode até fala acontecer. assim, ai, eu já ouvi várias crianças falar assim, tia, eu vou beber água, mas eu vou beber devagar, tá? Tia, porque eu já engasguei. Então, assim, às vezes a criança tem até medo de comer, de beber água. E aí é necessário a gente fazer um tratamento mais específico, e conversar e tudo mais, porque eles podem ficar, mesmo sendo criança ou presenciando um adulto engasgar, ou eles mesmos engasgando, isso pode, né, deixar eles um pouco preocupados, enfim. Então, a gente sempre acolhe esse sentimento e tenta direcionar da melhor forma possível. Então, como que a gente vai fazer para tomar água, príncipe? Vai ensinar, vai prestar atenção com as 2 mãozinhas. Eu sempre falo assim, ó, para comer, o ideal é fazer a atenção plena mesmo. Quando a criança está comendo ou tomando alguma coisa no carro, por exemplo, o adulto está dirigindo, ele não é capaz de prestar atenção no que está acontecendo lá atrás. Quando a criança está vendo uma tela, quando ele está brincando com algum objeto, ele não está prestando atenção naquilo. Então, isso acaba propiciando uma chance maior de engasgo mesmo. Ou quando a gente coloca brinquedos muito pequenininhos, não respeita a faixa etária, porque sempre tem um indicativo, né? Sim. E a criança acaba colocando na boca. Então, o segredo, a chave é a supervisão. A supervisão sempre. Sempre. E aquela coisa que a gente tem desde criança, que minha avó falava muito, engasgou, levanta a mão pra cima e dá tapinha nas costas. Tá certo ou não? A gente até fala assim, ó, pode ir com a criança maior, porque o bebê não vai adiantar. Sim. Com a criança maior, a gente até pode pedir para erguer um pouquinho os braços e estimular a tosse, porque pode abrir um pouquinho essa glote. A garganta deles é mais, a traqueia, né? É menorzinha do que em relação à nossa. Então, pode ajudar. Mas da tapa, não, porque a gente pode, o objeto pode... Pum, vai lá para dentro. Então, sempre tentar estimular a tosse. Tosse, criança que já é capaz de entender, de reproduzir, tosse. Entendeu? E tentando acalmar também, porque se a gente entrar em pânico... A criança vai entrar também e aí a situação pode ficar bem pior. Ela pode tentar e o negócio fica parado realmente. Se assusta. E isso que você falou da alimentação é muito importante, né? Demais. É importante a gente já falar para a criança desde muito cedo, né? Come com calma, degusta, mastiga. Quantas vezes a gente pode dizer para as crianças, ó, vamos contar? É possível fazer esse exercício? É possível desde sempre pequenininho, né? Começou, quando a gente vai iniciar a introdução alimentar, por exemplo, existem os cortes, tem a opção de fazer com a colherzinha, mas quem opta pelo BLW, que é uma técnica, a gente ensina como que vai fazer os cortes, porque daí tem menos chance de engasgo. O ideal é que a criança faça a refeição em família, ela observa como os pais, como os adultos se comportam à mesa, e a gente vai ensinando para eles que é importante eles prestarem atenção na comida, porque são vários outros transtornos que podem se ocasionar quando a criança
não está prestando atenção no que ela está comendo, né? Desde quando fica um adulto, perde a noção de fome e saciedade. Então, são coisas que vale muito a pena a gente voltar lá para antigamente. De comer tudo para agradar e depois, né? E já saciou aquela fome faz tempo. Exatamente. E o que eu achei interessante que você falou agora, BLW, isso? BLW que é uma isso, sigla, é que quando, por exemplo, eles fazem 6 meses, eles vão iniciar a introdução alimentar sólida, né? Então, para de ser só o leite materno ou só a fórmula e vai começar a comer. Então, a gente tem vários tipos de introdução, tem da colherzinha, de antigamente, ou tem o BLW, no qual a gente deixa os alimentos na mesa e a criança vai pegando com a mãozinha. Eles têm um pouquinho mais de autonomia. Só que para a gente fazer assim, a gente tem que se atentar aos cortes. Porque alguns cortes podem propiciar... Nossa, agora tem... Alguns cortes podem propiciar esses engasgos, né? Ou quando a gente corta muito grande, enfim. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Certo, pra gente cortar. Tem um jeitinho certo, é como se fosse um palitinho, assim, ó. Como se fosse um palitinho. Então, a gente vai cortar a batata em palitinho, sempre em palitinho. Porque daí tem uma chance menor de obstruir essa via aérea que é pequena. Muito bom. Olha quanta coisa que a gente Legal, aprende, né? A gente falou um pouco do socorro, mas é importante a gente ter essa atenção mesmo das crianças. Evitar, né? Evitar. Então, para evitar, é atenção na hora de comer, de ensinar a criança a mastigar bem, se ela já é maiorzinha, né? E se ela é menor, os brinquedinhos, onde que ela está engatinhando, o que ela está fazendo o tempo todo. O tempo todo. Doutora, obrigada por hoje, adorei. Muito obrigada, amei, obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada. E você de casa tá com alguma dúvida, envia mensagem para a doutora. Aproveita e segue ela no Instagram, que ela tem várias dicas lá, viu? Faz lives, faz várias coisas com as mamães, fala bastante com as mamães. É @doutora, todo junto, DRA, Paola Napoli. É Napoli ou Napoli? É Napoli. Napoli, então tá, porque eu fico pensando, será que eu tô colocando certo? Não, tá certinho. Obrigada. Obrigada. Beijo, viu? Até a próxima. Tchau, gente.